Esse é o deputado Nicolas Ferreira e o Cleitinho, tá? Do estado de Minas Gerais. Eles estiveram ontem no presídio da Colmeia, onde as mulheres estão presas, e foram conversar com elas. Então, assim, não vou deixar o vídeo é um pouco extenso, mas a fala deles, ao final, foi que aquilo é surreal. Então, eles fizeram um vídeo, postaram, pediram para deputados e senadores assinem a CPI dos atos antidemocráticos. Ninguém do PT e ninguém da esquerda quer assinar, ninguém quer saber. Tem que ter um trabalho conjunto dos deputados e senadores para apurar efetivamente quem está preso lá indevidamente. Tem gente presa indevidamente. O deputado Nicolas Ferreira classificou as prisões de algumas pessoas lá como prisões políticas, totalmente políticas, tá? Então, assim, é importante que a gente apure e saiba o que está acontecendo. E esse trabalho dos deputados é fundamental, o trabalho do senador Cleitinho é fundamental, e é assim que tem que ser, tá? Eu teço críticas aqui ao Nicolas quando ele entra em umas polêmicas aí que não tem a ver com o cargo. Isso aqui é o trabalho que ele tem que fazer, e eu bato palma de pé pro Cleitinho e pro Nicolas aqui, que estão representando muito bem Minas Gerais, fazendo esse tipo de trabalho. É esse tipo de trabalho de ir lá fiscalizar, falar em tribuna, postar nas suas redes sociais, e é esse tipo de trabalho que o STF não tem o direito de cercear. Essa é a função do parlamentar. Então você tira as redes sociais do parlamentar e tira ele o direito de defender a população que votou nele. Isso não é certo, isso não é democracia, podem ter certeza disso. Então, assim, dou parabéns aqui ao Cleitinho e ao Nicolas Ferreira. Bora falar do assunto aqui um tanto quanto polêmico agora, vamos lá. Deputado do MBL será vice-líder do Tarcísio na Assembleia, tá? Então, o Tarcísio de Freitas, que vem batendo um bolão, tá? Olha, eu vou expor aqui para vocês. Por que isso aqui é polêmico? Esse aqui é o Guto Zacarias. A polêmica aqui paira pela postura que o MBL tomou em razão do Bolsonaro e do bolsonarismo. Eles são tão, quando se fala em bolsonarismo, eles são tão agressivos e oposição quanto os próprios petistas, ou talvez até mais. Eu acho que é bola fora deles, porque eles viram muito bem que com o governo PT a situação é muito mais crítica do que com o governo Bolsonaro. Não tenha dúvidas disso. A economia, Paulo Guedes, um liberal, entregou a economia em uma boa postura, entregou a economia com um PIB que cresceu mais do que a China e os Estados Unidos, e a responsabilidade do MBL de hoje, está vendo a decadência econômica, um ministro que não tem projetos apresentados de maneira adequada, tem responsabilidade do MBL, sim. É nítido e claro. Esse lance, esse discurso deles para assumir o protagonismo, tá errado. Mas Guto Zacarias é um rapaz inteligente, defende ideias liberais, e Tarcísio, ele entendeu que agora é hora de esquecer o bolsonarismo e focar agora no patriotismo. São palavras do próprio Bolsonaro, tá? Então, assim, algumas pessoas acharam como ruim, essa matéria foi publicada na própria Folha de São Paulo, e essa publicação aqui é do Instagram do próprio Guto Zacarias. Alguns viram como ruim, outros viram positivamente. Eu, particularmente, vejo positivamente. É um deputado combativo, tá? É um deputado combativo. Ele, como vice-líder, vai atuar as pautas do governo liberais, de direita, embora ali é o estado de São Paulo, aqui é o estado de São Paulo, esse diálogo aí fora do bolsonarismo vai ter assim, tem mais a ganhar do que perder, tá? Mais a ganhar do que perder, então não vejo como uma decisão ruim do Tarcísio. Eu queria até que você colocasse seu comentário. Mesmo sabendo a postura do MBL, mas sabe que o MBL defende pautas liberais. Você colocaria o Guto Zacarias como vice-líder do seu governo para apoiar suas pautas na Assembleia ou não? Coloca no comentário. A minha visão, a priori, é positiva sobre esse ato. Agora vamos falar de uma pequena luz no fim do túnel, mas uma luz assim, pequena, mas que existe. Vamos falar do ministro Luiz Fux. Lembra-se da frase célebre? In Fux we trust. Lembra disso? Pois é. O ministro Fux, tá? Luiz Fux, ele se insurgiu contra a decisão
teratológica contra a aberração jurídica que foi a decisão do STF em definir que em questões tributárias a decisão do STF pode ser revertida e cobrar, inclusive, retroativamente as empresas. Ou seja, o plano que Lula iniciou, e sabe, o discurso que ele vem falando contra os empresários, contra a classe média, tudo isso que Lula veio trazendo, o STF vem implementando, tá? Então, a sequência de empresas que vão ser destruídas, empregos perdidos com essa decisão do STF é absurda. E o Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, colocou aqui, ó, em evento, o ministro Luiz Fux alerta para o risco sistêmico e absurdo de a justiça poder reverter a qualquer momento as decisões que já tinham finalizado, tá? E olha só, sem as decisões definitivas, nada que seja julgado no Brasil pode ser considerado realmente válido. Foi certamente uma das piores decisões da história do STF e que os ministros precisam reverter, ou o próprio Congresso esclarecer o assunto em lei. Não dá para ficar com tamanha insegurança jurídica. É lógico que isso aqui vai ter que ser objeto de ações no Congresso, tá? Mas hoje a gente já viu que o Congresso não apita nada. Se o Congresso vai lá e faz uma lei nesse sentido, o próprio STF derruba falando que é inconstitucional. Ou seja, algo de errado não está certo. Tem coisa errada aí na nossa justiça brasileira. E a gente tem que alertar vocês e tem que mostrar aqui. Ainda bem que Luiz Fux, pelo menos algumas luzes de consciência pairam ali dentro do STF ainda. É lógico, decisões certas, decisões erradas, mas assim, pelo menos alguns lapsos bons a gente consegue localizar, tá? Vamos falar